Tatsumi é um ex-jogador lendário que acabou decidindo se tornar treinador. Ele começou treinando um time inglês amador, time esse que ele conseguiu levar longe na Copa da Inglaterra, fazendo o time amador bater de frente até mesmo contra os times da Premier League. A missão dele agora é fazer o ex-clube pequeno e pobre dele, que tá numa crise desgramada, cheio de bagre, que só luta pra não cair, se reerguer e humilhar os grandes times. Fala pessoal, hoje a gente vai dar início a esse anime chamado Giant Killing. Então, sem delongas, partiu! Tudo começa em um estádio de futebol na Copa da Inglaterra, onde o público estava presenciando uma partidaça, com o jogo lá e cá. Um cara que estava assistindo comentou que não esperava ver um jogo tão incrível assim. Nisso aí um outro senhor que estava perto dele começou a falar que um dos times tinha um time completamente amador. O atacante era padeiro, o outro era cozinheiro, o outro motorista, o outro professor e assim por diante. Resumindo, era o time do Tahiti. Brincadeira, mas o senhor continuou, falando que eles eram amadores, mas estavam enfrentando os melhores dos melhores. Que no caso ele estava falando do outro time que realmente era profissional. Basicamente era Davi contra Golias. E esse milagre era graças a um homem, um jovem japonês, que era o treinador do time. Bom, nisso a cena é cortada para Tóquio. Para alguns torcedores do EART Tóquio, pistola com os dirigentes, que de novo estavam dispensando os jogadores. Além disso, começaram a questionar se eles já tinham conseguido um outro técnico para o time. O dirigente, então todo sem jeito, falou que eles estavam naquele momento mesmo discutindo sobre esse assunto. E enquanto eles estavam botando pressão no dirigente, a base mirim estava treinando no campo. Um gurizinho então chamado Kota já se empolgou e deu um chutaço lá para a lua, o que fez os outros começarem a zoar ele. A bola acabou acertando na cabeça de um cara que estava passando. Aí o Kota já se virou pros colegas falando que não tinha errado. Ele propositalmente tinha acertado a cabeça do cara. Confia. Além disso, ele começou a reclamar do estranho, porque não devia ter gente estranha lá. Só que esse estranho, ao perceber que eles eram do time do EART Tóquio, decidiu questionar os garotinhos sobre o time. Do time principal mesmo, profissional. Aí os garotinhos começaram a falar que o time era muito ruim. Ficava na lanterna todo ano. E toda hora o time trocava de técnico. Os torcedores brasileiros entendem bem disso. Nisso, Kota decidiu perguntar quem era ele, o estranho. E foi nesse momento que ele se revelou. Ele seria o novo treinador do EART Tóquio, para tornar o time forte. Aí o nome dele é Tatsumi Takeshi. Enquanto isso, na reunião dos dirigentes, eles estavam comentando no que fazer, já que ainda por cima, enquanto eles conversavam, os torcedores estavam incomodando eles lá fora. Aí um deles comentou que os torcedores deles tinham piorado em caráter, mas o presidente repreendeu ele, falando que não era culpa dos torcedores, e sim deles ali. Um outro cara continuou falando que a taxa de média de público estava muito mal, não estava passando de 8 mil, além que eles poderiam perder os patrocínios, o que deixou o outro cara lá, mano, desesperado. E esse carinha aí revoltadinho era o vice-presidente. E ele continuou pistola falando que eles precisavam de patrocínio. E isso tudo era culpa do presidente, então era pra ele se demitir. E essa discussão entre ele e o presidente, que era o irmão dele, aconteceu de forma bem cômica por parte do anime. Nisso a Nagata, que era aquela moça que tinha aparecido lá no começo do anime, e é filha do presidente, apareceu mandando os dois se acalmarem. Nisso, no acalmar dos ânimos, o Goto comentou que a crise deles só estava aumentando. Então só tinha uma solução para sair dessa crise, que era fazer o time vencer. E por causa disso ele tinha trazido um certo homem de volta, que era o treinador Tatsumi, e falando nele ele apareceu na janela, cumprimentando a todos. Nisso aí o vice já ficou pistola com o Tatsumi, falando que lembrava dele, já que ele tinha traído o time, mas o Tatsumi nem ligou e só falou pro cara que a peruca dele tava igual também. Nisso ele foi até o presidente falar que ele tinha voltado. Seguindo, a Nagata começou a reclamar do Tatsumi, já que o cara decidiu morar na sede do clube, e ela que tinha que resolver as coisas. E chegando até ele, ele começou a falar o que queria o jantar e tudo mais, o que deixou ela mais irritada ainda. Nisso o vice comentou que achava que o Tatsumi ia se dar mal, porque os torcedores não iam perdoá-lo. Mas o Goto discordou, falando que os torcedores iam mudar de ideia quando visse o treinador em ação, porque o Tatsumi ia conseguir mudar tudo, ele ia transformar a cidade. Ele tinha visto com os próprios olhos na Inglaterra. Todas as pessoas choravam emocionadas, se referindo àquele jogo do começo lá do anime. Isso é mostrado que ele e a Nagata estavam procurando pelo Tatsumi, mas estavam tendo bastante dificuldade, até que eles se depararam com uma grande multidão de torcedores bastante felizes, e eles se depararam com aquele senhor lá, que explicou para eles que o Tatsumi estava treinando uma equipe amador, que estava jogando a Copa da Inglaterra, e que era incrível porque eles, que eram amadores, tinham vencido um time da segunda divisão. O treinador tinha precisado de apenas 3 anos para transformar um time amador em um time vencedor, apesar que a equipe deles perdeu para uma equipe da Premier League, mas tinha sido apenas por 1 gol de diferença, 3-2 no total, então foi um jogaço, que era justamente aquele jogo do começo. Então eles estavam apostando
contando tudo no treinador Tatsumi. Passando o dia, o pequeno garotinho Kota foi até o pai todo animado, falando que tinha conhecido o treinador principal do time. Mas o pai todo desanimado respondeu que logo ele ia ser demitido também, assim como todos os outros, que fez o Kota reclamar do pai, dizendo que antes ele era torcedor fanático do time e agora nem queria mais saber, o famoso torcedor modinha. Mas o pai se defendeu, falando que era torcedor sim, só não era mais fanático. Isso aí o garotinho começou a se encasquetar, porque ele começou a pensar que já tinha visto treinador em algum lugar. Aí ele se recordou que o treinador era aquele cara ali da foto, o que deixou o pai sem reação, sem acreditar. Ele não contou dois e saiu correndo na rua até um outro amigo dar a notícia pra ele também, o que deixou o amigo desanimado também todo feliz. E eles já começaram a falar que ia espalhar pros outros amigos dele também a grande notícia. O Tatsumi tava de volta. Só que aí do nada eles ficaram pensativos, porque eles só tinham visto o Tatsumi em ação como jogador e não como técnico. Então eles não faziam ideia se ele era um bom treinador. Enquanto isso, o Tatsumi começou os trabalhos dele e começou a analisar as gravações do time. No outro dia começou os problemas com a torcida, com aquela mesma galera, que provavelmente era uma espécie de torcida organizada. E eles estavam lá pra reclamar do Tatsumi, porque eles não tinham esquecido do que ele tinha feito. Eles estavam lá fazendo protesto e tudo mais, pro Tatsumi não entrar na equipe, já que o time girava em torno do Tatsumi. Mas no final um estrangeiro apareceu e depois disso o Tatsumi abandonou eles, começando assim a decadência do time, o que fez eles até mesmo cair para a segunda divisão. Ele tinha abandonado o peso da responsabilidade de liderar o time, por isso não confiavam mais nele. Eles só confiavam mais agora no Murakoshi, que agora era o melhor jogador deles. E falando no Tatsumi, ele nem tinha se levantado ainda. A Nagato foi lá acordar ele, reclamando que já era o primeiro dia de treino e ele ainda estava lá. E nisso ele entregou um papel para ela, que continha instruções para o time, e aquele ia ser o primeiro treino, já que ele já tinha programado todas as atividades. Assim eles fizeram, os membros da comissão botaram os jogadores para treinar e conforme as instruções do Tatsumi. Mas os jogadores começaram a comentar que esperavam mais do treinador. Aquilo ali era muito pouco. Aí eles perguntaram para um outro jogador chamado Tsubaki o que ele achava, porém ele respondeu que não sabia sobre o treinador, o que deixou eles surpreendidos por ele não saber, já que o Tatsumi já tinha defendido até mesmo a seleção japonesa. Ele era um gênio. O Murakoshi também já até tinha jogado com ele, mas apenas por uma temporada, quando ele era um novato ainda. Aí o cara perguntou para ele se ele estava animado de reencontrar o Tatsumi de novo, porém ele respondeu que não, ele estava bem de qualquer jeito, ele só se interessava em saber em como Tatsumi se sairia como treinador. Além disso, eles ali que eram jogadores, então se eles quisessem vencer algo naquele ano, era eles que iam guerrear, era para eles darem o melhor deles. De longe, um dos membros da comissão ressaltou que isso era esperado do Murakoshi, ele era capaz de motivar os jogadores apenas com palavras, era por causa dele que o time ainda conseguia sobreviver. Bom, assim os jogadores continuaram a fazer o treinamento, que era um teste de corridas de 30 metros, e eles tiveram que fazer isso várias e várias vezes, até que eles começaram a ficar cansados, e finalmente o Tatsumi resolveu dar as caras e ver a última corrida. No fim ele se apresentou como Tatsumi Takeshi, de 35 anos, e ele seria um novo treinador deles. E nisso aí no lado de fora do gramado começou os protestos da torcida. Essa questão da torcida no anime é muito da hora. Seguindo, o Tatsumi tava de boa e pediu o resultado do exame do Machan, que era a forma carinhosa que ele chamava ele, já que aparentemente eles eram conhecidos, o que deixou alguns jogadores surpresos por ele ter chamado Matsuba de Machan. Bom, ao ver o resultado, Tatsumi começou a separar os jogadores em dois grupos, e ele percebeu que um dos grupos era bastante jovem, ou seja, era praticamente os reservas. Porém, o Tatsumi surpreendeu a todos, falando que eles agora seriam o time titular. Ninguém tinha entendido nada, já que até o Murakoshi tinha ficado de fora. O Tatsumi então falou que ia acontecer uma partida de 15 minutos, e ele ia comandar o time principal. Dependendo do resultado, ele ia mudar a opinião dele, assim ninguém ia poder discordar. Bom, assim eles se separaram, com o Machan comandando a outra equipe, porém ele afirmou para os jogadores que achava que o treinador só estava brincando, que ele na verdade só estava querendo deixar o time titular irritado e ver a reação deles. Enquanto isso, o Tatsumi afirmou para a equipe dele que eles já tinham ganhado o jogo, o que deixou o pessoal sem entender, falando que o outro time era muito mais forte que eles. Mas aí o Tatsumi respondeu que realmente eles eram apenas reservas, e perguntou deles se eles queriam continuar assim. Era para eles pensarem, imagina eles derrotarem o time titular, ia ser uma mudança de status, e isso era o primeiro passo pro Giant Killing, que era um termo usado para quando uma equipe pequena derrotasse um time gigante. Todo jogo começava igual, 0 a 0, ninguém começava ganhando, eles podiam ganhar e tinham capacidade para isso. Assim a partida entre eles começou, e os torcedores já começaram a se encasquetar, vendo que o Murakoshi estava vestindo a camisa dos reservas. Aí já viu, já começaram a ficar pistola. O Murakoshi então já partiu para cima do Tsubaki, pensando que ele era um jogador defensivo e forte. Esse era o tipo de jogador que ele era. Ele então fintou o Tsubaka, mas ele não desistiu e conseguiu
conseguiu se recuperar, porém acabou fazendo falta no Murakoshi. O Tsubaki então acabou pedindo desculpa pela chegada forte, mas o Murakoshi estava de boas e falou que estava tudo bem, era para ele fazer o melhor dele. A partida continuou com o time do Tatsumi recuperando a bola. O Murakoshi então alertou a defesa, porém o time dos titulares começaram a passar a bola, mas sem atacar, o que deixou o time reserva sem entender. E eles continuaram a passar, mas toda vez que chegavam lá na frente, eles recuavam a bola, o que começou a deixar o Murakoshi meio cansado e pensativo. Ele ressaltou que a formação dos times foi baseada nos melhores na corrida de 30 metros, então a outra equipe era muito veloz, mas mesmo assim quando eles tinham chance eles não avançavam, então que isso devia ser algum plano do Tatsumi, e que a atitude dele arrogante não tinha mudado nada, então ele se recusava a perder pro Tatsumi. Enquanto isso, a Nagata questionou o Tatsumi se realmente eles iam vencer, já que eles nem sequer podiam tocar de primeira, mas ele respondeu que estava tudo bem, havia algo mais importante do que marcar um gol, ele precisava fazê-los observar os elementos mais importantes, e por causa disso eles iam vencer, eles precisavam, até mesmo pro bem do time. Assim 30 minutos se passaram e nada de sair gol, o time reserva já estava completamente acabado de cansaço. Foi aí que o Murakoshi percebeu a situação e mandou todos da equipe pararem de perseguir a bola, porque o plano do outro time era fazer cansá-los. Vendo isso, Tatsumi liberou o passe de primeira, assim os titulares fizeram, passando rapidamente um pro outro, o que começou a botar mais pressão no time do Murakoshi, que era o único que ainda estava conseguindo energia, mas o restante dos companheiros estavam completamente acabados. O Tatsumi então explicou para Nagata que o que ele queria era selecionar aqueles que ainda pudessem manter o ritmo, mesmo depois de um tempo. O fator mais importante que ele reparou no treino dele de corrida foram o primeiro e o último minuto dos jogadores. Quanto menor a diferença, maior era a resistência da pessoa. E agora que o outro time estava completamente cansado, mesmo o time deles fazendo passes ruins, eles iam conseguir passar. Assim os titulares tiveram uma boa chance, mas o cara acertou no travessão. O Murakoshi então começou a ficar nervoso, começando a reclamar com os colegas para eles prestarem atenção. Ele começou a pensar que não queria perder de jeito nenhum. Ele tinha a técnica e a experiência. Além disso, ele tinha orgulho do time, de como ele era agora. Ele queria mostrar para os colegas que eles eram capazes, porque ele era o capitão do time. Nisso, Tsubaki ficou de frente com ele, mano a mano, mas o Murakoshi foi facilmente superado. Ele até tentou se recuperar, mas o cansaço bateu. O Tsubaki então avançou e cruzou a bola para a área. O atacante pegou e mandou o balaço pro gol, marcando o golaço, sem chances pro goleiro. Ser era o nome do garoto. O Tatsumi então comentou que agora as verdadeiras armas apareceriam, que era o Murakoshi ou talvez o Tsubaki. Bom, nisso o pai daquele garotinho lá e os amigos dele estavam assistindo a partida. Eles estavam impressionados ao ver o Tatsumi, além que estavam completamente emocionados e empolgados. Bom, assim a partida acabou com o time do Tatsumi vencendo, o que deixou os jogadores completamente felizes, que antes eram reservas e desacreditados, mas eles tinham sido capazes de vencer o time titular, que originalmente eram. Mas o time vencedor acabou baixando mais a bola, ao ver que o outro time que eles tinham vencido estavam completamente cansados e abatidos, principalmente o Murakoshi, que saiu completamente triste. Nisso é mostrado no flashback do Murakoshi, de quando ele tinha decidido ir pro EART Tokyo, e os caras lá não entendiam do porquê ele tá querendo ir para esse time, já que os caras lá não entendiam isso, já que ele podia ir para um time muito melhor, mas ele respondeu os caras que lá ele podia evoluir mais. Além disso, na equipe tinha o Tatsumi. Ele acreditava que com a força dele e do Tatsumi, eles realmente conseguiriam se tornar um time muito forte, um time grande, e no começo realmente tudo estava dando certo. Eles estavam vencendo e a torcida estava muito animada. Isso é voltado pro presente e uns garotinhos pararam ele para pedir autógrafo, só que enquanto ele estava dando os autógrafos, ele começou a ficar com raiva, se recordando de tudo aquilo. Seguindo, Tatsumi foi para a primeira entrevista coletiva. A primeira pergunta de um dos jornalistas foi justamente do jogo treino, onde ele conseguiu fazer o time que era reserva ganhar dos que eram titulares. Então ele questionou se aquela ia ser a formação oficial agora, mas ele simplesmente respondeu um sei lá. O jornalista continuou e questionou se o Murakoshi ia ser mandado realmente para o banco de reserva, mas de novo Tatsumi respondeu que não sabia, mas que ele ia falar algo agora que ele tinha certeza. Assim a cena é cortada e nesse momento não é mostrado o que ele falou, mas ele tinha falado algo negativo do Murakoshi. Depois da coletiva, o Murakoshi foi até o Tatsumi. Nisso é revelado que o Tatsumi retirou a posição de capitão do Murakoshi, e ele foi questionar isso do treinador, já que ele já estava há 10 anos lutando pela equipe, e ele, o Tatsumi, tinha abandonado. O Tatsumi então explicou que conseguia ver a fraqueza do time, pelo fato de não estar familiarizado com ela. O que estava acontecendo é que o time estava dependendo só de um cara só. O Murakoshi então questionou se ele estava querendo dizer que a presença dele na equipe estava atrapalhando, que ele era a fraqueza da equipe. Aí ele começou a reclamar sério do Tatsumi, reclamando de novo que ele tinha abandonado a equipe, ele e os outros jogadores, mas ele continuou firme na equipe. Ele não abandonou, porque para ele, que era o capitão, era a responsabilidade dele continuar. E realmente é mostrado que os outros jogadores estavam
estavam todos desacreditados. Até mesmo a torcida que passou a desacreditar quando o Tatsumi saiu da equipe. E nem mesmo os treinadores pareciam acreditar. Foi a partir dali que ele decidiu tomar a frente e dar tudo de si para a equipe. Ele tinha sacrificado tudo para levar o time ao topo de novo. O Tatsumi então concordou e falou que era por isso que ia aliviar o peso dele como capitão. Era para ele agora se livrar de todo o fardo que ele estava segurando. Ele não precisava mais se preocupar com o equilíbrio do time. Era para ele continuar tentando se tornar a arma que ia levar eles à vitória, porque agora eles iam dividir a responsabilidade. Ele ia dar tudo de si também. Passando isso, chegou um outro dia de treinamento, em um clima completamente frio, onde os jogadores começaram a reclamar que os outros times estavam treinando confortavelmente nos campos de treinamento do sul, que era mais quentinho, mas que não tinha jeito já que eles eram uma equipe pobre. Bom, só que nisso ainda tinha alguns jogadores receosos com o treinador, especificamente o Kuroda e o Sugi, que eram fiéis seguidores do Murakoshi. Então eles deviam estar bravos pelo treinador ter tirado o capitão do Murakoshi. Isso segundo o Machan. O Tatsumi então reuniu todos para começar o treinamento, e para começar ia ser uma prática individual. Era necessário pensar sozinho no que fazer na própria posição, não era apenas para fazer o que ouvia do técnico. A iniciativa era essencial, era isso que tornava as pessoas profissionais. Enquanto eles iam treinar, ele ia se aquecer. E finalizou dizendo pro Murakoshi que ele não era mais capitão, então não era para ele ficar dando ordem. Seguindo, o pessoal que estava acompanhando o treinamento começou a estranhar, se perguntando se eles não iam começar a treinar. Além disso, o treinador tinha ido-se embora lá pra dentro. O Machan então foi até o Tatsumi perguntar quem ia treinar os jogadores, mas ele respondeu que viver seguindo ordens era mais fácil quando as pessoas estão acostumadas a seguir ordens. Se ele fizesse um caminho fácil para eles só iam se tornar preguiçosos. Bom, voltando para os jogadores, eles estavam sem saber o que fazer, já que o treinador tinha largado eles lá, então eles não sabiam o que treinar. Aí um deles começou a achar que o mais velho da equipe, o Dori-san, ia fazer algo, mas ele só chamou os goleiros, o que deixou o carequinha todo encasquetado, achando que ele ia separar os treinamentos para todos. Vendo que não tinha jeito, ele falou que ia ser o capitão temporário, e assim começou a tentar montar um treino para eles. Primeiramente, eles iam se dividir em grupos de 3 para treinar passes de bola, e assim os jogadores começaram a fazer conforme as ordens. De longe, o Machan e o Tatsumi estavam observando tudo, vendo quem estava comandando a parada e tudo mais, que no caso era o Kuroda e o Sugei, que eram exatamente aqueles dois que estavam receosos contra o técnico. O Tatsumi então começou a explicar um pouco do plano dele. Ele queria observar como a equipe se comportava sem as ordens do Murakoshi. O treinamento continuou, só que aí começou as primeiras confusões, já que uma outra parte da equipe começou a fazer o próprio treino. O Kuro então foi lá chamar a atenção deles, questionando o que eles estavam fazendo, porque ele tinha mandado eles praticarem passes. Porém, o Arasaki respondeu que isso não tinha problema nenhum, era um treino livre, o que deixou o Kuro pistola, perguntando se ele tinha algum problema com ele. Mas o Arasaki negou, falando que queria fazer algo mais prático. Só que o Kuro falou que isso não ia funcionar, porque para eles vencerem a primeira partida da temporada dependia apenas deles, ou seja, o trabalho em equipe era essencial, por isso sugeriu eles trocarem passes. Porém, o cara respondeu que era isso que eles faziam todos os anos e não funcionava. Aí já viu, o carequinha ficou pistola e tentou partir para cima do cara. Bom, eles acabaram não entrando em um consenso e assim continuaram a treinar separadamente, com o Kuro falando que não ia perdoar eles. E isso também valia para ele, o Tsubaki, que estava treinando com o pessoal lá, que deixou o Tsubaki todo sem jeito. Seguindo, tudo estava acontecendo como Tatsumi queria, então ele decidiu piorar as coisas e começou a atrapalhar o treino do pessoal. Ele simplesmente começou a recolher todas as bolas. O Kuro então foi até o treinador questionar, porque eles eram jogadores de futebol, eles precisavam de uma bola. O Tatsumi então respondeu que ok, ele ia deixar uma bola, e todo mundo ia treinar junto e compartilhar aquela mesma bola. Aí o Akazaki aceitou, e aproveitou que o time dele tinha ganhado do Kuro lá naquele jogo treino, ele aproveitou para dar uma zoada com a cara do Kuro, questionando se eles não iam perder de novo. Aí já viu, né, a batata tava assando. O Kuro respondeu que ele tava se achando demais, ele só tinha ganhado uma. Além disso, eles iam treinar mais os passes de bola, assim como ele tinha falado. Mas aí o Akazaki questionou ele se ele não tava com medinho, por isso não queria uma partida. Aí começou uma discussão de novo. O Kuro queria enfatizar a importância do princípio, mas para alguns outros eles precisavam mudar. Assim, geral começou a se desentender, mano, gerando uma briga coletiva. Nisso, enquanto eles estavam brigando, um outro jogador apareceu na beira do campo, perguntando do porquê eles estarem treinando num lugar tão frio assim. E esse cara aí tinha o apelido de Príncipe. O Machan então foi até ele questionar onde ele estava por todo esse tempo. Então ele respondeu que achava que eles iam treinar lá no sul, e ele tinha ido pra lá esperar eles. Nisso ele viu o treinador Tatsumi e foi até ele, e começou a dizer que o Tatsumi era muito jovem, ele até poderia estar jogando ainda. Nisso ele se apresentou como Luigi Yoshida, e o cara tinha um jeitão todo boçal, falando que só ia treinar no outro dia, porque nesse ele ia descansar. O Machan então pediu desculpas pro treinador, e falou que ele era o camisa 10. O Tatsumi respondeu que já sabia, já que
que ele tinha a lista. Porém que ele ficou intrigado que todos os jogadores se acalmaram quando ele chegou. De noite o Goto foi até o Tatsumi perguntar o que ele ia fazer, já que as partidas da liga já iam começar. Além que na próxima semana eles iam ter o amistoso contra o campeão. Mas o Tatsumi respondeu que ele precisava ter calma. Se a casa não fosse bem construída, no final ela ia ser derrubada pelo lobo. E ele já tinha uma ideia do time titular. Passando o dia em mais um treinamento, o Kuro e o outro lá começaram a se estranhar de novo, enquanto a Tsubaki ele estava chamando a atenção, e alguns da comissão estavam insistindo para ele se tornar titular. Ele era o que mais tinha se destacado no time do Tatsumi lá naquele amistoso. Apesar disso, agora no treino ele não estava tendo um bom desempenho. O Tatsumi então perguntou sobre Yoshida. Aí o Machan explicou que o Yoshida falou que não estava em uma boa forma, então fez ele treinar separadamente. O Tatsumi então encasquetado foi até o Yoshida e o chamou pelo nome. Porém o Yoshida pediu para ser chamado de príncipe, mas o Tatsumi se negou, falando que não tinha visto ele jogar ainda, e se ele não se impressionasse com ele, ele ia continuar chamando pelo nome. Além disso, ainda ia tirar a camisa 10 dele. E Yoshida então aceitou, mesmo não estando tão bem fisicamente, mas que ele escolhia alguns atacantes para jogar contra aqueles caras ali, que eram bons defensores. Assim ele formou o ataque dele com o Tsubaki e aquele outro lá. Então ele orientou os dois que eles iam ser suporte dele. Assim começou a partida de 4 contra 4. Yoshida então começou com a bola, enquanto os outros dois começaram a correr. O Murakoshi então foi para cima do Yoshida, que rapidamente passou para o lado. Porém o Machan estranhou que o Tsubaki estava correndo que nem doido para lá e para cá. Só que nisso é mostrado que o Yoshida tinha passado algumas instruções a mais. O Akazaki era para ele ajudar ele quando ele entrasse em apuros, quanto ao Tsubaki era para ele ficar correndo para lá e para cá. Seguindo, o Akazaki devolveu a bola para o Yoshida, que de primeira cruzou para a área para o Tsubaki, que conseguiu mesmo com a cara receber a bola. Ele logo passou a bola de volta para o Yoshida, que de primeira de novo cruzou para o Akazaki, e assim eles continuaram fazendo a mesma jogada, com o Yoshida mandando altos passes precisos, e numa dessas ele cruzou de novo, só que a bola passou direto e foi direto no gol, fazendo um golaço. Bom, passando esse treino, as notícias começaram a sair, com os jornais noticiando negativamente sobre o EART Tóquio, que estava se criando um clima terrível entre os jogadores. Bom, assim os dias foram se passando, e finalmente chegou o dia do grande amistoso, que era contra os campeões, que era o Tokyo Victory. Eu vou ter que deixar vocês na mão de novo, porque eu não sei pronunciar isso. Mas seguindo, o estádio estava lotado, o que fez a torcida do EART Tóquio ficar sem entender, porque ali era a casa deles, e não do outro time. Estavam em casa, mas em menor número. Enquanto isso, no vestiário, os jogadores começaram a questionar o Tatsumi se isso era aquilo mesmo as instruções, já que eles nem sequer tinham treinado direito o que iam fazer. O Kuro então começou a reclamar para ele não achar que eles iam fazer o que ele quisesse com o time, mas o Tatsumi começou a rir, falando que nem sequer tinha pensado nisso, e questionou qual era a graça de ter tudo do jeito que a gente queria. Ele gostava mais que quando o resultado de algo era mais interessante do que ele tinha antecipado. Foi tipo na partida treino, os jogadores menos experientes jogaram bem melhor do que ele esperava, e os outros tiveram mais determinação do que ele esperava também. E nesse amistoso contra os campeões, ele estava antecipando que eles iam conseguir jogar de igual para igual. Ele assegurava pelo menos o empate, caso eles sigam a estratégia dele. Bom, assim eles partiram para jogar. Porém a torcida ficou encasquetada porque a braçadeira de capitão estava com Yoshida e não com Murakoshi. Bom, nisso os treinadores se cumprimentaram e tudo mais, e assim finalmente chegou a hora da partida. Seguindo, um outro cara da outra equipe ficou surpreso por ver o príncipe como capitão e o camisa 7 que ele nunca tinha visto antes, que era o Tsubaki. O cara começou a rir achando que tudo isso era brincadeira, mas não tinha mais tempo para conversa fiada, era a hora da verdade. O EART Tóquio fez a última rodinha de conversa, e assim o juiz apitou o início da partida, com o EART Tóquio dando o pontapé inicial, mas logo o time tocou errado e perdeu a bola para o adversário. Eles rapidamente começaram a contra-atacar. O camisa 9 adversário recebeu a bola e foi para cima do Kuroda, que foi facilmente driblado, mas o camisa 3 do EART conseguiu cortar o camisa 9. Eles precisavam se preocupar com o Mochida, que era o camisa 10 do time adversário. Eles precisavam pará-lo. Seguindo o jogo, o EART começou a ir para cima com o Murakoshi, que se recordou da primeira estratégia do Tatsumi, que era que quando eles recuperassem a bola, era para eles rapidamente passarem pro príncipe. Assim o Murakoshi fez e cruzou pro Yoshida, que teve que se virar entre dois marcadores. Ele nem sequer dominou e já lançou de primeira pro Akazaki, que rapidamente devolveu pro Yoshida, que partiu para cima da zaga adversária, o que deixou os defensores adversários confusos se ele ia finalizar ou passar a bola. Assim eles partiram para fechar ele, mas surpreendentemente o Yoshida deu de calcanhar para trás pro Tsubaki, o que deixou os adversários surpreendidos porque eles não tinham notado a presença do Tsubaki, que tinha aparecido muito rápido. O Tsubaki então partiu para cima do zagueiro e já deixou ele na saudade. Só tinha um na frente agora, mas surpreendentemente ele passou a bola pro lado, pro Akazaki, que de primeira chutou a bola mais para fora. Por pouco não saiu o golaço, e a jogada deixou a torcida completamente surpreendida
surpreendida com a rapidez do ataque. Vendo isso, Mochida começou a ficar empolgado. Enquanto isso, Machan comentava com Tatsumi que o Tsubaki estava completamente diferente, já que no treino ele não estava rendendo nada, e agora o cara tinha se transformado. O Tatsumi então explicou que era assim que o Tsubaki era, e ele só tinha percebido isso numa noite de treino, onde ele acabou se deparando com o Tsubaki treinando sozinho, e ele demonstrava muito amor pelo futebol. Ele ficava brincando, se imaginando fazendo gol e tudo mais. E ao ver o treinador, ele ficou todo sem jeito, com vergonha. Aí o Tatsumi falou que ia treinar junto com ele. Era pro Tsubaki driblar e depois chutar, enquanto ele ia ficar na defesa, mas não ia se mexer, mas que era para ele chutar de fora da área. O Tsubaki então começou a pensar que precisava ficar concentrado. Ele tinha sido pego em um momento constrangedor, mas essa era a chance dele demonstrar tudo que sabia, até para compensar os erros nos treinos. Assim o Tsubaki começou, mas no primeiro chute ele mandou lá pra lua. Aí ele começou a ficar ansioso, e no outro chute ele acabou com medo de acertar o treinador e acabou chutando todo fraquinho. Aí ele continuou nervoso e continuou errando vez após vez. O Tatsumi então acabou falando que já tava bom, mas todo nervoso o Tsubaki falou que queria mais uma chance. Então ele tentou de novo, mas feiamente fracassou de novo. Isso o Tatsumi comentou que já sabia que ele era um grande medroso desde o começo, mas que ele era bastante engraçado. O Tatsumi ressaltou pra ele que ele tava querendo penetrar na área, assim como o Murakoshi fazia. O Tsubaki explicou que tinha jogo que ele jogava, outros ficavam na reserva, e no treino de campo o Murakoshi tinha dito pra ele ir com tudo. Além que ele, o treinador, tinha falado sobre o Giant Killing. O Tsubaki então começou a se emocionar, falando que queria mudar, já que ele odiava o jeito de ser dele. Ele era patético e frustrado. Porém o Tatsumi respondeu que isso estava bom pra ele, porque a determinação dele de mudar a si próprio durante todos esses anos se transformou numa grande fonte de poder pra ele. E mesmo ele não tendo experiência nenhuma, ele era titular em um time profissional. E ele tinha conversado com os antigos treinadores do Tsubaki, e todos eles falaram uma mesma coisa, que 9 em 10 vezes o Tsubaki ia fazer besteira, mas que na 10ª vez ele ia fazer algo que ia cativar a todos. Então era pra ele fazer o Giant Killer em si mesmo. E voltando pro jogo, o Tsubaki estava imparável, e na alta velocidade partiu pro ataque. O camisa 30 então, adversário, para pará-lo, teve que fazer o carrinho, atingindo o Tsubaki em cheio, mas o juizão não marcou falta, mandou o Tsubaki se levantar, se jogou. A partida continuou com a Kazaki, que passou a bola pro príncipe. O Tsubaki então começou a correr para fazer a jogada, porém o Mochida começou a perseguir ele e propositalmente acertou o pé do Tsubaki, falando que o mundo era cruel. Mas o Tsubaki se negou a cair e continuou correndo em disparada. O Yoshida então passou a bola para ele, que recebeu e partiu para cima da zaga adversária. E quando todos desesperadamente tentaram fechar ele, ele devolveu a bola pro Yoshida, que teve todo o tempo de se ajeitar para chutar, e assim mandou um balaço no ângulo, fazendo golaço. O príncipe não era só boçalidade, todos ficaram impressionados, paralisados. Mas depois de alguns segundos paralisados, a torcida começou a comemorar. 1 a 0 no placar agora pro time da casa, e Yoshida era o nome do garoto. A torcida começou a gritar sem parar o nome dele. Nisso Tatsumi atentou que a outra equipe começou a fazer mudanças. O treinador adversário atentou 2 marcadores para eles revezarem a marcação no príncipe, porque o EART Tóquio tava querendo que eles dois marcassem ele ao mesmo tempo. O treinador adversário tava confiante, porque só tinha sido um ataque de surpresa, não era algo acima do nível deles. Bom, assim a partida recomeçou com o time adversário. O Tsubaki então foi dividir a bola com Mochida, mas de novo Mochida propositalmente bateu o Tsubaki, só que o juizão simplesmente marcou falta do Tsubaki no Mochida, e ainda deu amarelo, que deixou o Tsubaki sem entender, ele nem tinha encostado no cara. A partida continuou com a falta para a equipe adversária. O Mochida então partiu para bater a falta. Ele chutou, mano, e a bola foi no fundo da rede, um golaço de falta. E assim terminou o primeiro tempo da partida. No vestiário, Tsubaki pediu desculpas pro time, porque o gol tinha saído com a falta que ele tinha feito, mas o pessoal falou que não adiantava lamentar agora. O Kuroda então começou a expressar toda a raiva dele pelo Mochida, que tirava ele do sério, porque ele tinha sido suspenso várias vezes por causa de jogadores que nem ele. Nisso Tatsumi apareceu falando que ia fazer algumas mudanças, ia entrar o Miyano no lugar do Ishigami. Além disso, eles iam trocar a formação da 4-5-1 para 3-6-1. O intuito agora era dominar o meio campo, então o Miyano ia para a lateral esquerda. Quanto ao Yoshida e o Akazaki, eles iam continuar buscando brechas para os atacantes. Além disso, ia sobrar espaço atrás do Miyano, e esse espaço que ia sobrar eram os volantes que iam resolver. Então era para todos irem lá e acabar com outro time. Porém o Tsubaki ainda parecia meio para baixo. Vendo isso, Tatsumi foi até ele, falar que se ele continuasse desanimado, tudo que ele fez no primeiro tempo seria em vão. Não era para ele ficar abalado com as faltas que estava recebendo, era para ele ir lá e fazer com que os outros sentissem medo dele. Assim os dois times voltaram para o campo, e
assim também o juiz apitou o início da segunda etapa. O Tsubaki então já foi pra cima do Mochida fazer pressão, mas ele levou um driblaço, passou direto. Ele então cruzou pro camisa 7, mas o camisa 6 do EARTH conseguiu interceptar e recuperar a bola para a equipe. Eles rapidamente foram tocando pro ataque e assim passaram por Yoshida. Ele então lançou a bola pro 18, que estava com uma marcação prensada nele, mas ele conseguiu cruzar, porém o camisa 2 adversário conseguiu interceptar, começando assim um contra-ataque fulminante. Ele já cruzou para frente. Eles foram justamente pro espaço deixado pelo Miyano, que o Tatsumi tinha dito, mas o Murakoshi antecipou a jogada e já chegou no carrinho, e o EARTH já foi pro ataque, tava lá e cá. O camisa 18 passou a bola para Kazaki, que rapidamente tentou cruzar a bola, mas o goleiro adversário conseguiu pegar. Não dava para respirar e o time verde já foi pro contra-ataque de novo. O Machida tentou receber a bola, mas dessa vez o Tsubaki conseguiu interceptar ele, gerando outro contra-ataque. A torcida estava impressionada vendo o time lutando de igual para igual. Bom, nisso em apenas 15 minutos do segundo tempo ainda, o Tatsumi resolveu fazer mais duas mudanças, e aquelas eram as últimas, porque aqui ainda era aquelas regras de apenas 3 substituições. O Machan então questionou o Tatsumi se ele tinha certeza disso, porque agora ele não poderia fazer mais nenhuma mudança, mas ele respondeu que estava tudo bem, agora só restava sentar e assistir, porque o trabalho dele já estava feito. Nisso também ele começou a comentar que odiava priorizar sentimentos nas ações dele, apesar que nesse momento do jogo normalmente a vontade dos jogadores era o que importava. Ele percebeu nos treinos que os jogadores estavam cedendo por vitória. O problema era saber se só com isso eles iam conseguir vencer um time campeão, e isso era algo que eles precisavam descobrir por si próprios. Mas voltando para a partida, o Akazaki passou a bola pro Yano, mas ele acabou perdendo a bola, gerando contra-ataque para o time adversário. O Mochida partiu para cima e já passou pelo Príncipe, que nem estava fazendo questão de marcar. O Mochida então fintou o Tsubaki e passou pro atacante, que pegou a bola e mandou o balaço, mas no travessão. E esse atacante se chama Leonardo e é brasileiro. E nisso aí o Machida se questionou por que brasileiros decepcionavam tanto nessas horas. Então ele mesmo que tinha que fazer o gol. A partida continuou e agora faltavam apenas 10 minutos pro fim. O time verde então foi pro ataque, passando rapidamente. O Machida então tabelou rapidamente e foi pro ataque. E ele já conseguiu de novo deixar o Tsubaki para trás, o que gerou uma grande chance de gol. O goleiro saiu para fechar o gol, mas o Machida chutou de cobertura. O Tsubaki então começou a correr desesperadamente para tentar tirar a bola, já que a bola estava indo bem devagar. Mas nisso ele acabou trombando com o próprio goleiro do time. E a bola foi morrer lá no fundo da rede. Golaço do Mochida. 2 a 1 agora no placar pro adversário. O Mochida então aproveitou para dar aquela zombada no Tsubaki, agradecendo ele ironicamente, o que deixou ele pensando que de novo tinha sido culpa dele. Mas o goleirão levantou ele, falando que ninguém podia culpar ele. Tava tudo bem. E agora a maré tinha mudado completamente. O Tatsumi ressaltou que o time estava começando a achar que realmente ia conseguir um empate contra o grande campeão. E agora queria ver qual ia ser a reação deles, já que só faltavam 5 minutos de jogo e a torcida adversária estava botando pressão. E era nessas horas que o verdadeiro caráter de um jogador aparecia. Mas seguindo, o Murakoshi começou a ficar preocupado. Ele então tentou levantar o astral do Tsubaki, porque ia ser muito perigoso se o time adversário começasse a atacar ao lado do Tsubaki. Ele também começou a se recordar das palavras do treinador naquela conversa lá. E continuando, o time adversário começou a contra-atacar. O Murakoshi então partiu para cima do cara e conseguiu tomar a bola. E avançou pro ataque. Nisso aí ele avistou uma brecha no gol. Então ele mudou a movimentação dele, mano, fazendo uma finta. Ele então tabelou a bola com Yoshida, que devolveu para ele. Ele pegou a bola e avançou e deu um balaço pro gol. Soltou um foguete no ângulo, sem chance pro goleiro, que nem se mexeu, marcando o golaço de empate. Murakoshi é o nome do garoto. E assim também terminou o jogo. Bom, depois disso a cena é cortada. O Tatsumi que chamou Murakoshi para conversar. O Tatsumi começou a comentar que a cidade era incrível. E mesmo com várias pessoas comuns, cada cidade parecia emitir uma cor. E um time de futebol era a mesma coisa, cada um com sua cor. Mas o Murakoshi respondeu que ele estava com essa conversa, mas ele tinha abandonado eles ali. Além disso, eles mal conseguiriam empatar no jogo. O Tatsumi então falou pro Murakoshi que ele realmente era incapaz de ser um líder. O time não precisava de um capitão que nem ele. E o gol dele tinha até sido bonitinho, mas questionava ele, o Murakoshi, se ele não achava que tinha feito aquele gol porque saiu correndo que nem doido. E não era para ele se esquecer aquela cena da torcida, gritando o nome dele sem parar, alucinada com um gol. E aquela reação dos torcedores e dos próprios colegas eram reações de pessoas que sempre olharam ele esse tempo todo. Tudo isso juntado em um único momento. E ele, o Murakoshi, era a cor do time. E assim o Tatsumi devolveu a faixa de capitão para ele, falando para ele continuar em frente. Mas no entanto ele queria obediência total. Era para ele interpretar as ideias dele e ter certeza que os jogadores compreenderiam. E era também para ele relatar tudo o que percebesse e não se importar com o que os jogadores iam achar dele.
E assim também termina a primeira parte do recap. Se gostaram, pessoal, comenta aí se querem a segunda parte, continuação. E agora vai estar aparecendo mais pessoas que comentaram lá no último vídeo, pessoal. Tô passando aí alguns, talvez não dê pra passar todos, não sei, mas ainda tá valendo. Comenta aí a palavra Gol de novo, a mesma palavra, que eu vou fazer passar os nomes a partir da segunda parte, beleza? E aqui eu vou me despedindo de vocês, pessoal. Obrigadão por todos que ficaram até o final, isso ajuda demais. Obrigadão mesmo. Isso significa que você gostou. Um abração e até o próximo vídeo.